Bora lá, geminianos, como é que vocês estão? Bora para mais uma leitura aí de vocês. Essa semana, Gêmeos, eu tô trazendo leituras para o campo amoroso, tá? Lembrando sempre que aqui são leituras coletivas. Filtrem bem as informações, tá? Peguem o que fizer sentido para vocês. Vou começar com esse tarô aqui, esqueci o nome dele. Alguma coisa do coração. Enfim, tem os decks aí que eu uso, gente, tem na descrição do vídeo, tá? Bora lá. Gêmeos, para quem tem Sol, Lua, Ascendente, Vênus e Júpiter. Em Gêmeos, a gente tem aqui um 6 de ouros, né? Dando e recebendo. Carta da morte aqui. Mais uma. A sacerdotisa, né? Que aqui é escute. Escolhendo suas batalhas e tempos desafiadores aqui. Eu sinto que vocês veem, Gêmeos, de uma energia de muita entrega, sabe? É como se vocês tivessem entregado até demais, como uma coisa que de às vezes até ter se sacrificado demais em algumas determinadas situações, né? E agora é como essa energia aqui da sacerdotisa me fala como se vocês estivessem num momento assim de quietude, né? Vocês estão talvez mais observadores aí com alguma dinâmica, questionando se é recíproco, se tem uma reciprocidade aqui, né, nessa relação ou nas relações de vocês, né? E acredito que aqui também tem uma coisa de você parar de dar murro em ponta de faca, né? Em situações que você vê que assim você está se desgastando mais do que você deveria. Tipo, nessa relação aqui eu acho que eu posso me esforçar para fazer dar certo, porque eu vejo que tem reciprocidade. Mas se eu vejo que não, que eu tô aqui, né, me desgastando, que eu tô aqui lutando por algo que eu nem sei se eu tenho recebido alguma coisa em troca, sabe? Então parece que é um momento aqui de reflexão, de análise, de mais silêncio mesmo, de vocês escutarem de fato aqui o que vocês estão sentindo, o que vocês estão captando. Pode ser que vocês sejam pessoas bem mediúnicas mesmo, né? Bem sensitivas aí. Fala mais aqui, no campo amoroso do signo de Gêmeos, o que está acontecendo? Ó, Rei de Espadas, energia de vocês. 8 de espadas e o dependurado. Eita. 4 de ouros e hierofante. Entendi. Aqui é como se vocês tivessem sentindo que o jeito que vocês estavam se relacionando, a forma como vocês estavam aqui se comprometendo com alguém, ou com, enfim, pode ser uma coisa aqui mais plural mesmo, você se anulava muito, né? Carta do eremita aqui. E essa coisa de se anular pode sim vir de uma questão, às vezes, de apego, ou de você achar que você tinha que agir de tal forma ali para o outro não te abandonar, para o outro ficar ali com você, mas no final você meio que se sentia aprisionado, né? Aprisionada aqui. Eu acredito que vocês estão no momento de quebrar alguns padrões mesmo
sobre a forma como vocês interpretam, a forma como vocês enxergam os relacionamentos de vocês. Clarifica esse rei de espadas. Porque, né, tem essas borboletas aqui na cabeça dele. Então, tem alguma coisa aí na forma até como vocês estão abordando relacionamentos, conexões. Pode ser uma conexão específica aqui, sim. Que isso está mudando, sabe? Vocês estão criando estratégias diferentes, ou pelo menos isso daqui está sendo cultivado aí na cabeça de vocês. Rei de espadas. Exatamente. O 8 de espadas, de novo. Porque alguns de vocês aqui chegavam num ponto de estar ali frente a frente numa dinâmica, que vocês se olhavam no espelho e vocês não se reconheciam mais. Sabe aquele momento que você deixa de ser você para estar ali com o outro? Então é como se vocês estivessem com essa espada aqui do Rei de Espadas, né? Para cortar essas amarras. Até o momento, gente, eu não estou sentindo que tem a ver com a outra pessoa. Tipo, a pessoa me fazia se sentir preso, tá? Até o momento não tô vendo isso. Mas eu tô vendo como se a forma como vocês aqui acabaram criando, né? Concepções e crenças sobre relacionamentos foi trazendo isso, né? Trazendo essa coisa de repressão em vocês para caber ali na vida do outro, sabe? Sabe quando a gente acha que o amor, os relacionamentos, tem que ser só na base do sacrifício, de abrir mão de coisas, né? Então, pode ser aqui alguma crença que você aprendeu ou de um outro relacionamento que você teve, tá? Vamos ver o que mais aqui. Para Gêmeos, por favor. Ó, esse 6 de ouros ele vem invertido, né? Então, realmente aqui pode ser que para alguns de vocês estavam com essa sensação de falta de reciprocidade. O que mais? Para Gêmeos. As de paus. E o imperador e o 7 de copas. 7 de paus. 9 de paus. 2 de paus. O mundo. E o 6 de espadas. Aqui no campo amoroso de vocês, eu vejo que vocês estão sim no momento de transição, né? De mudanças aqui. Para um de vocês, pode ser que tenha uma coisa aqui de afastamento, né? Vocês se afastaram de alguém ou alguém se afastou de vocês. Não tô vendo uma coisa de término aqui, tô vendo uma coisa assim de a gente deu um tempo, ou a gente, enfim, se afastou, tem uma coisa de distanciamento geográfico aqui mesmo, com essas cartas. E aí, esse afastamento pode ter colocado em xeque, né? Tem os 5 de espadas aqui. Muita coisa assim que estava mal resolvida, sabe? Coisas aí em vocês, coisas no outro, coisas entre os dois. E aqui pode até ser que alguns de vocês, ou a pessoa que vocês estavam lidando, estavam com uma mentalidade aqui muito rígida sobre se desapegar de bagagens emocionais. Tipo assim, vamos supor que teve uma briga, uma discussão. E aí, beleza, aí conversa, aí resolve, mas parece que alguém aqui nunca soltava de fato. Sabe quando vai guardando mágoa mesmo? E aí é como se acabasse criando
Coisa na cabeça, gente, paranoia. A gente fica ali brigando com o outro dentro da própria cabeça. A gente vai criando cenários ali. Ah, eu deveria ter falado aquilo, eu deveria ter me imposto desse jeito. Esse imperador aqui, para mim, tá desse jeito. Como se tivesse várias formas de ter resolvido uma coisa, de ter falado uma coisa, de ter se imposto numa determinada situação. Clarifica esse 6 de ouros. Cavaleiro de ouros como obstáculo. Então aqui, se a gente está falando de uma relação, de uma dinâmica mesmo, as coisas deram uma desacelerada aqui, tá? Então deu uma sensação de talvez até estar voltando um pouco para trás, de estar regredindo, mas não é isso, tá? Aqui vocês podem estar muito com uma sensação de, cara, eu até gosto dessa pessoa, mas tem muita coisa em jogo aqui e eu não estou sabendo como resolver. Parece que as coisas não vão para frente. Deu uma travada aqui mesmo. Mas por que que deu uma travada? Porque aqui está pedindo uma coisa de reavaliação sobre reciprocidade nesse relacionamento, nessa dinâmica aqui, né? Nessa conexão. 2 de espadas e o 4 de paus e o 6 de copas. E a roda. Minha garganta. 3 de copas e o 4 de copas. Eita. Eu tô vendo que aqui pode ser vocês ou a outra pessoa que não decidem se vão continuar ou não, se vai terminar, se joga tudo pro ar, se vai viver outra coisa e blá blá blá. Porque aqui tem muito sentimento em jogo, né? Aqui eu vejo que sim, vocês no mínimo foram felizes aqui com essa pessoa. E tem uma coisa de sentir falta disso. Eu sinto falta de quando as coisas eram leves, eu sinto falta de quando as coisas eram boas, quando a gente se divertia. E tem uma coisa assim de estar até meio nostálgico aqui, de estar lembrando do passado, de estar tendo memórias. 6 de ouros. O que mais? 3 de espadas. Então, assim, é exatamente isso. Às vezes, aqui, essa falta de reciprocidade que o jogo está mostrando é exatamente o que está fazendo ambos aqui ficarem com mágoas, com ressentimentos, né? Tem uma coisa aí que essa árvore, né, ela tá seca, tá meio morta, né? Então, como que vai ter um crescimento de uma conexão aqui, né? Se não é reavaliado o propósito aqui, né? Esse Cavaleiro de Ouros, para mim, me vem essa coisa, assim, o propósito. O propósito está alinhado aqui para o futuro entre os dois? Tem equilíbrio nesse negócio aqui, né? E o mundo, né? E os amantes. Então, assim, é o que eu falei, vocês estão num momento aqui de transição. De talvez encerrar um ciclo aqui. Parece uma coisa até meio de tudo ou nada. E quando eu digo encerrar ciclo, não é necessariamente finalizar, tá? Mas parece uma coisa assim, você precisa decidir aqui. Né? Porque tinha vindo aquele 2 de espadas. Às vezes a gente fica muito remoendo, e eu acho que eu já falei isso aqui em outras leituras minhas, que às vezes a gente fica remoendo um relacionamento ou qualquer outra situação até mesmo da nossa vida, porque a gente não decide se a gente quer realmente encerrar aquilo ou a gente quer pagar para ver. Não, a gente fica ali na dúvida, a gente fica ali em cima do muro. E é isso que traz um tormento. Porque quando a gente decide, não, eu decidi que eu vou pagar para ver e que eu quero continuar. Ou eu decidi que eu quero acabar, eu quero finalizar isso e seguir minha vida.
não tem por que ter sofrimento quando a gente decide as coisas. O que traz o sofrimento aqui para vocês, pelo que eu estou entendendo, ou para outra pessoa que vocês estão lidando aqui, é a dúvida, tá? As de paus. Eita, eu ia falar isso mesmo. Hierofante. Aqui pode ser que exista uma questão até de aprendizado num nível espiritual aqui sobre essa situação. E existe uma ajuda, né, da espiritualidade aqui também para trazer uma iluminação, né? Para trazer aqui uma clareza, eu diria. Mas parece que tem muito mais a ver com uma lição. Uma lição aqui. É como se a espiritualidade estivesse mexendo literalmente aqui os pauzinhos para trazer uma lição para vocês, para um relacionamento aqui. Mais uma, as de paus. 9 de ouros. E a torre. Eita. E o rei de espadas e o pajem de ouros. Falei que tinha uma coisa de desconstruir um pensamento aqui. O que é esse 9 de ouros, por favor? Pessoal, 7 de espadas. Aqui, vocês estão frente a frente com as sombras de vocês, né? Acredito que aqui, se vocês estão lidando com alguém, essa pessoa tá meio que passando pela mesma coisa. Me parece que tem muito uma coisa de vaidade aqui, né? É uma das sombras que eu vejo aqui. E talvez seja isso que é preciso desconstruir. Me fala aqui sobre essa pessoa que o signo de Gêmeos está lidando, por favor. Para alguns aqui, essa sombra não tem a ver com vaidade, mas tem a ver com uma coisa assim de achar que as coisas não dão certo, tá? Ou que não podem dar certo. Como se fosse uma vozinha ali de autossabotagem. Quem é essa pessoa aqui que o signo de Gêmeos está lidando, por favor? Roda da Fortuna pode ser alguém aí de Gêmeos, não, perdão. De Aquário, Escorpião, Touro ou Leão, tá? Mas o que eu vejo é que é uma pessoa... Eita, Laia. 5 de paus. Meio instável, né? Muda bastante. Clarifica essa roda da fortuna. Pode ser uma coisa... Eita, confirmadíssimo. Pode ser, não. Para a maioria aqui é uma coisa kármica, carta da lua. Tem outras histórias aqui, isso aqui é coisa de vidas passadas, né? Eita. Vocês podem estar lidando com uma pessoa muito... Pode ser do signo de escorpião mesmo, tá? Pessoa muito... que não deixa... Como que eu posso dizer? É uma pessoa muito profunda, é uma pessoa muito sensível, mas é uma pessoa que ela é tão profunda que às vezes ela não entende as próprias emoções e aí ela pode ficar flutuando, né? Então muda muito, uma hora tá bem, outra hora não tá, uma hora tá com raiva, outra hora não tá, né? É uma pessoa que ela veio aqui buscar autoconhecimento, buscar se entender, buscar as nuances da vida aqui, entender essas nuances, coisas que não estão ao controle dela, né? Pode ser uma pessoa que tem aqui uma certa dificuldade em se comunicar, porque me parece uma pessoa muito fechada, né? Muito oculta. Me dá mais uma aqui, roda da fortuna. Pode ser uma pessoa muito ciumenta também. Roda da fortuna. Gente. É isso que eu ia falar. 6 de paus e o 3 de paus e a estrela.
Essa pessoa aqui, e essa dinâmica num contexto geral até mesmo, é como se fosse uma maré de sorte, mas ao mesmo tempo não. O que eu vejo é isso. Essa pessoa ela pode ser a sua sorte, mas ela também pode te trazer uma certa confusão. Mas que aqui tem situações de pendências kármicas, tem sim. Né? Uma pessoa que parece que veio trazer à tona aqui coisas em vocês e coisas nela mesma. Que leitura profunda, né? Futuro próximo aqui dessa situação para o signo de Gêmeos, por favor. Estrela. Mais uma. 10 de paus. Mais uma. Eu vejo duas pessoas, exatamente, o mundo, que tem um problema muito forte com a energia feminina. E antes da gente falar de energia feminina, né? Energia feminina, gente, é energia yin, tá? O respeito consigo mesmo, o respeito com sentimentos. Parece que tanto você quanto essa pessoa tem problema com isso. Mas aqui me fala que, assim, é uma dinâmica que tem nós de bagagens aí do passado, tanto passado mesmo quanto vidas passadas, né? E que meio que assim, tem um resgate aqui, tem uma coisa de revigoração, de iniciar um ciclo de uma maneira diferente, se possível, né? Clarifica o mundo. Se possível. O eremita. Gente, aqui é uma dinâmica. Não é uma dinâmica muito fácil, não, né? Mas as de ouros. Que aqui existe sim um caminho para isso dar certo. E até falam se aqui existe um distanciamento, até a um nível geográfico. Não é por acaso, tá? Não é por acaso que existe isso. Mais uma, o mundo. Na verdade, é como se cada um tivesse aqui tendo a oportunidade, estando mais recluso, estando mais quieto, de colocar a cabeça no lugar, né? Rei de ouros. De colocar a cabeça no lugar, de pensar no futuro, de criar formas aqui realmente práticas de como esse relacionamento pode dar certo a longo prazo, de como essa conexão aqui pode ser revigorada a longo prazo, né? 10 de paus, 7 de copas. E tem coisa aqui que eu vou falar um negócio para vocês com esse 7 de copas. Tem coisas aqui mal entendidos, mágoas, ressentimentos, né? Que pode ser você, a outra pessoa, ou ambos aqui que estejam carregando. Tem coisa aqui que nem tem muita coerência, gente. 10 de paus. Sendo muito sincera, olha aí, ó. 5 de copas e o 9 de espadas aqui. Tem coisa que é picuinha da cabeça, tá? Prestem aí atenção nisso. Se vocês sentem que tem mágoa, que tem ressentimento, será que isso aqui tem relevância mesmo? Ou não são só paranoias? Entendeu? Tem uma coisa aqui que vocês podem estar alimentando nesse sentido, né? Alimentando a dor, alimentando a mágoa. Carta da estrela. E o cavaleiro de paus.
Aqui tem sim movimentações da parte espiritual, tá? Olha isso. Sacerdotisa aqui. Tem movimentações sim da parte espiritual, tá? Mesmo que assim seja muito sutil, mesmo que vocês não percebam, existe sim movimentações da parte espiritual para trazer uma libertação aqui. Nessa dinâmica, mais uma estrela. Não vejo uma coisa que vai demorar para ter uma conclusão aqui não, tá? 7 de paus. Para quem é mais mediúnico, mais sensitivo, né? Tem uma espiritualidade aí mais aflorada, está pedindo que nesse momento vocês deem atenção nisso, que vocês busquem forma de proteger a energia de vocês, principalmente a energia sexual de vocês. Se conectem bastante com a natureza, busquem isso, tá? Busquem tomar banhos de ervas, essas paradas. Conselhos finais para Gêmeos, por favor. Universo, nós todos somos apenas poeira cósmica. Isso aqui me veio uma coisa de entender um pouco asas. Você nunca precisou de asas para voar. E clarifica essa carta do universo. Caiu. Mais uma. Vilão. Você pode sempre reescrever sua história. Para quem gosta de astrologia, nossa senhora, a gente tá derrubando tudo. Jardim, algo adorável irá crescer de tudo isso. Para quem gosta de astrologia, aqui, eu acredito que seria uma ferramenta aí, mapa astral e tal. Seria muito interessante vocês buscarem isso, tá? Porque parece que tem alguma informação nesse sentido, assim, astrológico, de talvez vocês buscarem essa ferramenta como autoconhecimento para conseguirem liberar alguma coisa aí que está prendendo vocês ainda. Pode ser essa energia do 8 de espadas, né? Acredito que tenha muito a ver com isso, tá? Falando nisso, gente, no fim dessa semana eu vou estar abrindo, tá? A minha agenda de mapa astral, aproveitando o gancho aqui. Meu mapa astral agora vai ser um pouquinho diferente, tá? Ele não vai vir mais com PDF, vai ser áudio gravado, trazendo toda a análise do mapa, tá? Acredito que assim fica mais prático, até para vocês, né? Às vezes a gente tem muito tempo de ficar lendo. E mais prático também para mim, porque, né? Sou eu que faço aqui os vídeos no canal, faço os atendimentos, cuido da casa, cuido do gato, cuido de mim. Então, às vezes, é bem corrido para mim ficar ali digitando, né? Outra coisa também que eu tenho para falar para vocês é que nessa semana e na outra semana eu vou estar aí fazendo uma promoção para leituras amorosas, né? Como eu estou trazendo leituras amorosas aqui no canal, eu estou trazendo essa promoção também de leituras amorosas, as leituras particulares, tá? Aqui embaixo na descrição do vídeo tem meu contato, tem o valor da promoção. Para quem quiser agendar também mapa astral, é o mesmo contato. Ok, pessoal? Então é isso, espero que essa leitura tenha ajudado vocês. Eu desejo um ótimo tudo. Espero que a gente se veja aí nos próximos vídeos. Se inscrevam aqui no canal, deixem o like de vocês e até mais. Tchauzinho.